A virada mais épica da Libertadores, mano. Pô, velho, rapaziada, pensando rapidamente aqui, eu acredito que essa seja sim a virada mais épica da Libertadores, tá ligado? A gente teve o Galo em 2013, que o Galo, tipo assim, teve jogos muito bizarros, bizonhos e incríveis de assistir. Mas eu não me lembro, tipo assim, de nenhuma virada que eles fizeram naquela Libertadores, tipo, do naipe que foi essa do Flamengo, tá ligado, velho? Eu só não digo que é a mais cabulosa do futebol, porque existe uma final de Champions League ali entre Bayern de Munique e Manchester United, velho, que o Bayern vai ganhando o jogo até os 89, mano. E aí o Manchester United, inclusive com o gol do Solskjaer, vira o jogo e se sagra campeão. Se eu não me engano, da Champions da temporada 98-99, velho. Posso estar enganado, mas foi no final ali dos anos 90, tá ligado? E tipo assim, do futebol, velho, com certeza essa do Flamengo foi uma das mais épicas, junto com essa do Manchester United e do Bayern de Munique. Obviamente devem existir outras aí, né? Mas com tamanha grandeza, a nível Libertadores, Champions League, é embaçado de lembrar, tá? É bem embaçado de lembrar. Existe uma velha lenda no futebol. Aquele que toca na taça antes da final, jamais a levanta. Só que ousaram desafiar a lenda. Mas ele não estava sozinho. Ele é folgado, né? Não tem como. O Gabigol é folgado, velho. Tipo, eu admito pra vocês, eu nunca fui fã do futebol do Gabigol, tá ligado? Eu sempre vi ele um jogador limitado no seguinte sentido. Ele é um atacante canhoto que não tem perna direita. E que realmente se posiciona muito bem, mas que erra gols bizarros e bizonhos. Teve sua época no Flamengo de fazer muito gol? Teve. Mas eu nunca fui muito fã do jogador Gabigol, tá ligado? Tipo, de habilidade, tecnicamente falando, nunca achei ele, tipo assim, joga pra caramba. Fede a gol, decisivo. Canhotinha, muito boa em vários momentos. Mas eu nunca vi ele como um primor técnico, não, velho. Mas nesse dia aqui, ele me convenceu que ele era embaçado. Nesse dia que eu falei, não adianta, o cara é embaçado. Todos os esforços pareciam... Gabriel Barbosa. Mas bem no final, algo aconteceu. Algo tão intenso, tão inexplicável. O inefável. Toma! Vindo de uma reformulação desde 2013, o Mengão conseguiu se reorganizar e foi premiado com a possibilidade de contratar jogadores de grife em 2019. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do outro lado estava o atual campeão da Libertadores, o River Plate, que venceu seu rival Boca Juniors na final e tinha jogadores extraordinários como Armani, Montiel, foi a final do Bernabéu, né? Nátio Fernandes, Borré, o time a ser batido na América do Sul. Além do treinador Marcelo Gallardo, que estava há mais de 5 anos no comando, tinha um clube inteiro na palma de sua mão. A confiança era tanta, afinal, ganharam em 2015 e 2018. Mas do outro lado estava o revolucionário Jorge Jesus. Com apenas 4 meses e meio no Mengão, encaixou aqueles jogadores com enorme personalidade, através da sua exigência pela perfeição em campo. Era um casamento perfeito com o que o Flamengo acreditava, exultando em um futebol que dava medo. O caminho dos dois foi... O Mengão do Jorge Jesus era embaçado, né, rapaziada? Não tem como, velho. Era embaçado. Os caras corriam demais, corria demais. Todo mundo corria muito, todo mundo atacava, todo mundo defendia. Era bom de ver, era legal. Bem parecido. Era maneiro. O Flamengo passou na última rodada no sufoco. Eram 3 times empatados em 10 pontos. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. E agora é com você. Obrigado. Nas fases seguintes, passou pelos gaúchos. Inter nas quartas e o Grêmio nas semifinais. Não, o Grêmio foi mó esculacho, né? Foi tipo 5x0, não foi? Placar incomum, 5x0 no jogo de volta. O River Bizarro. passou em segundo lugar em seu grupo. Nas quartas, não teve dificuldades pro Cerro. E nas semis, era contra o seu rival, Boca Juniors de novo. Poderia ser revanche do Boca, mas o River amassou e foi pra final. Flamengo e River na decisão, só que essa ficaria marcada como a primeira final em uma única partida, já que as edições anteriores eram no formato ida e volta. Cara, foi a primeira essa? Cara, se alguém me perguntasse qual foi a primeira, eu teria dito que foi a do Palmeiras e Santos, velho. Haviam determinado que 10% Nada a ver, né? da capacidade Viajei. do estádio fosse reservada por possíveis terremotos, para facilitar a saída das pessoas. Só que haveria sim um terremoto, e não seria ocasionado pela natureza. Pela natureza humana, talvez, né? Até que chegou o dia do jogo. Parecia que algo incomum iria acontecer. E isso começou quando Stormtroopers de
Pô, esse cara aí é flamenguista, eu não senti nada de incomum acontecendo não, velho. Star Wars estavam vigiando a taça até o campo. O árbitro da partida era o Roberto Tobar, que que apitou a final da Copa América em que o Brasil venceu o Peru. Além disso, apitou a final da Recopa de 2019 e da Sul-Americana do ano anterior. Esses dois capitães, tanto do Flamengo quanto do River, seriam fundamentais para o resultado final da partida. O Flamengo mostrava crescente união com Jorge Jesus, apesar daqueles pequenos conflitos que teve durante o ano. Uma partida que valia muito para o Flamengo. Após 38 anos, chegou uma nova final de Libertadores. Era impossível prever o que aconteceria. Essa final foi pica mesmo, velho. Começou a final. O Mengão tentava impor o seu futebol, mas foi surpreendido por um River sedento na marcação, oferecendo pouquíssimos espaços. E na frente, chegavam nos jogadores até mesmo quando não tinha a bola. O Mengão parecia nervoso, errando alguns lances, mas tentou chegar com o cruzamento do Arrascaeta, e o Armani saiu e trombou com o Bruno Henrique. Ficaram caídos dois jogadores fundamentais para ambos os times. Ô, Bruno Henrique, velho. Tipo assim, até hoje eu acho o Bruno Henrique embaçado, tá ligado? Mas nessa época aí, velho, que isso, mano? O Bruno Henrique era o Cristiano Ronaldo brasileiro. Não foi nada demais isso. Metia gol de cabeça, de canhota, de direita, tá louco. Não era o mesmo número do Cristiano Ronaldo, né? Tipo assim, de gols. Mas metia. Se entenderam no final. Haviam vários embates físicos nessa partida. E acabou sobrando pro Rodrigo Caio, que bateu o rosto contra o Borré. Seu nariz começou a sangrar incessantemente. Logo em seguida, o Pinola revidou a chegada do Bruno Henrique no Armani, e o juiz marcou falta pro Flamengo. Bruno Henrique nesse momento tinha 31 gols no ano, mas não foi dessa vez. Mente e corpo hiper focadas. O JJ sentia que tinha algo indo mal e tentava ajustar o time. O árbitro tinha alguns critérios duvidosos, mas conseguia controlar a partida. E o Rodrigo Caio tinha sua respiração limitada. Quem não tinha respiração limitada era o Bruno Henrique, que parecia um foguete. Eles tinham uma jogada de moto, velho. Corre muito. Explorando a profundidade. Dessa vez não deu certo. O Flamengo defendia de maneira incomum, uma primeira linha altíssima que sempre funcionava bem. Só que algo aconteceu. Não parecia que iria oferecer perigo algum, mas Ilharão e Gerson não se entenderam. A bola sobrou pro artilheiro. É uns golzinho achado Jorge Jesus né, não estava acreditando. Achadaço esse gol. Galhardo estava ganhando o xadrez tático. Só que tática jamais vence talento em grandes dias. Porém, esse grande dia não parecia ser aquele momento. Não parecia. O River continuava em cima. Tipo assim, mano, o River meteu esse gol. Assim, essa é a memória que eu tenho do jogo, tá ligado? Eu vi o jogo só no dia, não vi depois, obviamente. Nem os melhores momentos eu devo ter visto. Não, se pau, vi uma vez os melhores momentos desse jogo depois. Mas, tipo assim, o River meteu o gol, não parecia em momento algum que o Flamengo ia conseguir empatar o jogo, velho. Tipo assim, o Flamengo não tava, tipo assim, pressionando o Cabuloso em hora nenhuma, pelo que eu me lembro, tá ligado? Tipo assim, tinha ali em alguns momentos o controle da bola, mas aquele tipo de chegar mesmo, bater nos caras, foi nos dois gols, velho. Mais firme do que antes. Até onde eu lembro. Galhardo gostava do que via, mas parecia se preocupar com alguma coisa. O Flamengo não conseguia chegar com perigo, e foi a vez do Felipe Luiz sentir na pele a raça do Montiel. E posteriormente, daria uma Copa do Mundo pra Argentina, moral, 3 anos depois. A torcida do Flamengo estava apreensiva. Aquele futebol dominante não estava acontecendo. Não tava rolando, exatamente sim. no jogo mais importante da temporada. O River tinha as melhores chances. De La Cruz quase ampliou, mas o Mari foi perfeito no lance. Em seguida, o Rafinha sofreu uma entrada dura. Jorge Jesus não estava satisfeito, mas em nenhum momento reclamou da conduta do time argentino. Pô, mas tinha uma parada do Flamengo tá meio cansado nesse jogo aí também, não tem uma parada dessa? Acho que a sequência tava foda de jogos. Gabigol tentava se encontrar, mas surgiu uma bandeira apontando impedimento. Depois de vários lances faltosos, o juiz resolveu dar cartão pro Casco. A reclamação do Rafinha no lance anterior surtiu efeito. A cobrança não ofereceu perigo aos argentinos. E de novo, em uma bola levantada na área. Armani não tinha a menor pressa em repor a bola. De fora da área, o Palacios pegou bem na bola e o Diego Alves só torceu para ir para fora. Bruno Henrique tentava, mas a marcação era triplicada. JJ cobrava o Gabi, que estava apagado na partida. E o responsável por isso? Pinola. River de novo caía na linha de impedimento do Mengão. Quando o Gabigol tinha a chance de arrancar, Enzo Pérez parecia um predador. Nossa. E esse lance foi o último da primeira etapa. O Flamengo não estava fazendo bom jogo. A marcação do River foi embaçada nesse dia aí, velho. Mudou tudo. Chegou o momento em que começou o segundo tempo. A primeira chance foi justamente com o Gabigol. Ele pegou a bola no mesmo ponto que fez aquele golaço contra o Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. Mesmo sem tanto perigo... Pô, tipo assim, o que pega, mano? Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. Tá ligado? É por isso que, tipo assim, eu não acho o Gabigol pica, mano. Pô, tipo, caiu na canhota dele, beleza, que o cara nem sempre tem que acertar. Mas, pô, olha que chute bosta que ele deu, tá ligado, velho?
Puta chute mais ou menos, mano. Caramba, ele é o Gabigol, Mesmo pô. sem tanto perigo, Ele tinha que fazer foi um uma trem mais assim, oportunidade. saca? Só que no lance seguinte, Pinola mais uma vez teve vantagem sobre o atacante. River continuava marcando firme, mas o Mengão também. Mari nem parecia que veio da Espanha, até que os argentinos começaram a chegar. O primeiro sem perigo, mas o segundo com Palacios. Mais uma vez, tirou tinta da trave. De novo, os milionários pareciam ganhar confiança no jogo. E o Mari ganhou um cartão amarelo por falta no Borré, mas foi um domínio temporário. Bruno Henrique estava dentro da área, tirou o Pinola e cruzou. O Arrascaeta acabou furando, mas tinha mais uma chance e foi pro Gabigol. Só que a bola bateu no De La Cruz. E ainda houve uma terceira oportunidade. Era só fazer, mas o Armani pegou. Parecia um bom momento, mas eu lembro desse lance, é verdade. O Flávio teve umas chancezinhas mesmo, acabou machucando. Ele até tentou continuar, mas não conseguiu. JJ chamou o Diego, que estava fingindo que estava ouvindo as instruções do Mister, e ele mudaria tudo. Mas antes, o River teve mais duas chegadas. Uma com Borré, onde o Rodrigo tirou, e outra com perigo com o Nátio Fernandes. River já começava a apresentar cansaço. Aquela marcação por 60 a 70 minutos parecia se dissipar. Foi então que o Julián Álvares entrou no jogo. Caralho! Eu não sabia que o Julián Álvares tinha jogado essa partida, cara. Grande informação aí do nosso amigo. Do meio campo. Será que esse xadrez tático houve impacto? Bruno Henrique acionou de novo seu foguete. E o Enzo Pérez não conseguiu pará-lo. Cartão amarelo. Seria a primeira participação em lance direto do Diego. Na cobrança, a bola encontrou o Rodrigo Caio. Mas no último segundo, foi bloqueado. O juiz acabou dando mão dele. Felipe Luiz arriscou de longe, mas também foi pra longe. O Flamengo tomou as ações da partida. Lucas Prato entrou na partida no lugar do Borré, saiu. E naquele momento, era o herói da partida, o herói do título do River. Mas tinha muito jogo, e o Gabigol estava armando o chute, mas achou o Everton Ribeiro. Ele levantou a cabeça e lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio, mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo... Tá ligado? Tipo, mano, tipo assim... Eu não quero ser o cara que tá implicando com o Gabigol com tudo não, tá ligado, velho? Ele levantou a cabeça. É que ele fez o certo. Mas sei lá. E lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio, mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo tirou o lateral Casco e colocou um zagueiro, o Paulo Dias. Mari lançou pro Gabi, mas o Armani já estava nela. Ele queria a bola no peito e o Mari entendeu o recado. Prato entrou e parecia atender a saída do Borré. Finalizou de fora da área, que acabou indo pra fora. O jogo ficou aberto. Gabigol tentou passar pro Bruno Henrique, só que parou de novo no Pinola. Rafinha recebeu cartão após dar pontapés no Prato. Tá vendo? Ele até cansou. O Palacios ainda estava inteiro e após o Felipe Luiz perder a bola, finalizou mais uma vez. De novo pra fora. Pinola ganhou mais uma vez o Gabigol. Tudo indicava que esse duelo seria mais vantajoso pro argentino. River queria matar o jogo e atacava com 5 jogadores, mas não tinha forças. O jogo estava tenso e todos sentiam. A torcida do River, que já vivenciou títulos de Libertadores recentes, parecia sentir medo, aflição. Os caras estavam com na mão, filho. E veja bem, 6 jogadores atacando. E o armador, Lucas Prato. Loucura isso aqui, né, velho? Loucura pura, porque tipo assim... Eu acompanhei o Lucas Prato mais de perto quando ele jogou no Galo, velho. Pô, mano, tipo assim, é um cara bom de bola, mas nem nenhum primor, não, velho. Era a oportunidade perfeita pro Mengão se aproveitar. E foi exatamente o que aconteceu. Iniciou-se o contra-ataque. Parecia um lance normal, mas de repente... Mano, o Bruno Henrique é muito bom de bola, velho. 3 toques, mano. O Bruno Henrique é muito embaçado, o suficiente pra recolocar o Mengão na decisão. O Bruno Henrique é muito embaçado, mano. O roteiro da decisão estava sendo reescrito. Eis que o Diego faz um lançamento... Isso aqui é loucura. Esse lançamento do Diego é loucura, mano. A disputa no alto era Pinola e Gabigol. Tudo indicava que o Pinola ganharia mais uma. Mas o improvável aconteceu. Olha isso, ali, mano. Olha como essa bola sobra no Gabigol, cara. Gabi... Toma! Pô, é o que eu falei no início do vídeo, tá ligado? O cara teve altos erros merda no jogo. Tipo assim, não erro, mas tipo assim, mano, deixou a desejar em algumas coisas. Tipo, o passe lá que ele deu no começo do jogo foi uma merda. Um chutinho mascado, tá ligado, velho? Só que o cara foi lá e brocou 2 gols numa final de Libertadores, velho. Bota fé? É o cara que ele faz bobagem durante a partida, mas ele não se abala. Porque ele sabe que se, mano, se derem mole, ele vai brocar, velho. Pra mim, o resumo do Gabigol é isso. É o cara que, tipo assim, ele sabe que ele não é pica, tipo, tecnicamente... Pra mim, não é pica tecnicamente. Um atacante que não chuta com a perna direita, ele não pode ser chamado de pica tecnicamente. Ele pode ser bom tecnicamente, tá ligado? Ele sabe que ele não é pica tecnicamente, mas ele não se abala com isso, velho. Ele vai continuar enchendo o saco e vai brocar um gol, meu irmão. Vai brocar. No caso, que brocou 2 numa final de Liberta. Esse lance é bizonho, pô. Esse lance é bizonho. O cara é abençoado. O River foi pro tudo ou nada, e essa seria a última bola do jogo. Jorge Jesus nunca tinha sentido algo assim, mas ali, naquele instante,
Ele compreendeu. Desde o primeiro dia na Gávea, ele Bruno disse Henrique que é brabo conquistaria demais, a América. velho. E sempre acreditou nisso, mesmo após a eliminação pro Atlético Paranaense. Quando tudo parecia improvável. Era improvável fazer aquele time jogar. Era improvável jogadores cheios de personalidade se encaixar. Era improvável ganhar a Libertadores. E ali estava, faltando pouco menos de 1 minuto para conquistar a América. Eles Loucura, passaram a véio. segurar a bola no ataque. E então, finalmente, o juiz apitou. Flamengo bicampeão da Libertadores. Pica, né? Pô, grande vídeo, tá? Passou a emoção do rolê. Que narração, ó. Eu não sou Flamengo, não, mas eu fiquei arrepiado, fi. E olha que eu nem sou Mengão. Esse título tinha tudo que um bom roteiro precisava. Um desastre no começo, um meio incerto e um final de tirar o fôlego. E naquele 23 de novembro de 2019, o impossível ajoelhou diante do Flamengo. Pô, grande vídeo desse cara, tá? Grande vídeo, mano. Caramba. Caramba. Eu não sou Flamengo, mas esse vídeo ficou pica. Grande trabalho. Parabéns. Pô, que vídeo, tá? Que narração. Interlocução, né? Interlocução. Chorei, mano. Tomaram o cu. Lembro como se fosse ontem. Eu e meus tios, o único Flamengo da família. O resto era vascaíno, dando 80 minutos, 1x0 pro River. E a gente suou do frio. Foi um alívio. Obrigado, Gabigol. Obrigado, Jorge Jesus. Obrigado, Flamengo. Ah, isso aqui é bom demais. Minha mãe passando mal, eu estressado, minha avó botafoguense torcendo comigo, meu pai estudando a Bíblia enquanto o Flamengo fazia o segundo gol e eu recebendo aquele alívio. Fiquei todo arrepiado vendo o lançamento do Diego no segundo gol. Tá doido, meu amigo. Esse dia eu chorei de emoção mesmo. Coração rubro-negro, quase caiu pela boca. Só quem flamenguista sabe a emoção de torcer pra esse time. É uma paixão inexplicável. Aí chega o vascaíno, né? Mano, faz o vídeo do Vasco e Bragantino, que o Vasco se livrou do rebaixamento depois de ser lanterna até a última rodada. Do primeiro turno com o gol de Serginho. Mano, o cara... é muito triste, né, velho? Os dois lados da moeda. O flamenguista felizão, o título da Liberta, que vídeo top. Aí chega o vascaíno e pede, faz o vídeo quando o Vasco se livrou do rebaixamento. É russo, né? Não é fácil ser vascaíno. Não é fácil ser vascaíno, meus amigos. Você tá maluco.